Escola Sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Já estamos na metade do trimestre, né? Lição 6, compreendendo o sacrifício. Então, nessa semana nós vamos ver, né, um pouco mais a respeito do sacrifício que era feito dos animais lá no Antigo Testamento e o que ele apontava para Jesus, né? Verso para memorizar, Apocalipse capítulo 5, verso 9, que diz: E cantava um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Na parte introdutória aqui de sábado está dizendo que quando Jesus foi em sua direção, João Batista declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma referência inconfundível à ideia dos sacrifícios que apontavam para a morte substitutiva de Cristo em favor da humanidade. Na Bíblia não podemos fugir do tema do sacrifício animal. Ele corre como um fio escarlate pelas páginas sagradas e desempenha um papel central na grande cena do Apocalipse, em que João é levado até a sala do trono de Deus. O fato de Jesus ser apresentado nessa cena crucial como um cordeiro que parecia que tinha sido morto é uma chave essencial para compreender todo o episódio profético. Então, ao longo da semana, né, dos dias aí, vamos estudar um pouco mais a respeito do Antigo Testamento, essa figura do animal, dos sacrifícios, né, e o que isso tem a ver com Jesus Cristo. Vamos então para domingo. Sacrifícios inúteis? Uma pergunta. Às vezes podemos aprender bastante ao comparar duas ideias diferentes. Por exemplo, podemos compreender melhor o significado bíblico do sacrifício ao estudar sobre ocasiões em que Deus rejeitou os sacrifícios de seu povo, né? E aqui nós temos Isaías, né? Algumas passagens sobre a rejeição do Senhor ao sacrifício e também nos dá a ideia, nos leva, né, lá ao Éden, né, a Gênesis, aonde também aconteceu uma rejeição do sacrifício, quando Deus ele aceita o sacrifício de Abel e rejeita o sacrifício de Caim, né? Esse episódio nos dá mais uma oportunidade de comparar sacrifícios aceitáveis com sacrifícios, né, inaceitáveis. Na época de Isaías, o povo se dirigia à presença de Deus, apresentava rituais tentando apaziguá-lo, mas vivia como bem entendia. Faziam sacrifícios centrados em si mesmos, assim como os de Caim, em vez de realizá-los em submissão a Deus, né? Então a lição vai dizer sobre a autossuficiência do ser humano, né, que domina o mundo. Caim desejava viver de maneira como quisesse, né? E apresentar ali a Deus, então, um mero ritual com base em suas preferências. Concluímos que ele considerava Deus uma inconveniência, um obstáculo aos seus objetivos, mas temia Deus o suficiente para cumprir os rituais mínimos, né? Então tá aqui o motivo para o qual Deus não aceitou o sacrifício, então, de Caim, porque não era um sacrifício baseado naquilo que Deus pedia, né? Não era uma contrição de coração, ele não se sentia arrependido quando matava ali o animalzinho. Pelo contrário, ele escolheu ali levar dos frutos do campo, não era o sacrifício que Deus tinha pedido, mas também era para cumprir um mero ritual, não mostrando arrependimento, contrição de coração e vivia a vida do jeito que ele queria. E a lição traz para nós que não foi só apenas Caim, mas a humanidade ao longo da história também fizeram isso, né? Aqui nós tivemos exemplo que o povo de Israel em Isaías fazia exatamente isso. Entregava os sacrifícios ali a Deus, mas depois saía do templo para viver a sua vida da sua maneira, do seu jeito. Isso também traz para nós, nos tempos atuais, onde não precisamos mais de a morte de nenhum animal, porém Deus pede o nosso coração, pede a nossa obediência, a nossa vida devotada a Ele. E muitas vezes nós temos aparência, né? Vamos para a igreja, cumprimos ali a nossa obrigação, mas quando saímos da igreja, vivemos a nossa vida da nossa maneira, do nosso jeito, seguimos os nossos próprios caminhos. Somos autossuficientes, achamos que não precisamos de Deus para tomar as nossas decisões. E não somos diferentes do povo de Israel se assim agirmos. E Deus também não aceitará esta oferta, né? Segunda, sangue de touros e de bodes. Alguns criticam os sacrifícios, né, alegando que eles eram cruéis e, certo ponto, injustos. No entanto, a intenção era exatamente essa. A morte de Cristo foi cruel, severa e injusta. O inocente morreu pelos culpados. Isso era necessário para solucionar o problema do pecado. E esses sacrifícios apontavam para a morte de Cristo. Então, a intenção
desses sacrifícios era realmente causar essa sensação no ser humano de que um inocente estava morrendo por causa dele, né? E esse era o desejo que Deus queria, que tocasse o coração das pessoas, para que as pessoas passassem a viver uma vida de acordo com a vontade dele, olhando, olha, um inocente está morrendo pelo meu pecado, né? Assim como Cristo morreu de forma injusta, severa e cruel pelos nossos pecados. Os animais eram símbolos que apontavam para o sacrifício expiatório de Cristo, né, do Cordeiro verdadeiro, Cordeiro de Deus. Os sacrifícios eram atos de fé que proporcionavam aos pecadores uma forma concreta de expressar a fé, né, na obra do Messias vindouro. Consideramos esses símbolos como tipos, que foram cumpridos por um antítipo, que é a realidade. Então, os sacrifícios de animais eram tipos e Cristo era o antítipo, né? A realidade, então, o Cordeiro de Deus que tirou verdadeiramente o pecado de toda a humanidade. Alguns descrevem os sacrifícios como mini profecias, né? Sobre a morte de Jesus na cruz. Então, os animais eles eram oferecidos em sacrifícios, mas a real intenção por trás de tudo isso era apontar para um sacrifício que aconteceria depois, né? Um sacrifício que foi feito por toda a humanidade, aonde Cristo então dá a sua vida pelos pecadores, né? Fazendo com que os seus méritos caíssem sobre a humanidade, para aqueles que crescem nele. Então, o sacrifício de animais tinha um papel importante, mas uma vez que o sacrifício real, né, foi feito, eles perderam o sentido. Então, a partir de Cristo, da sua morte de cruz, não tinha mais necessidade da matança de animais. Nós vamos entender isso quando o véu do templo se rasga, né, de alto a baixo, simbolizando então que ali não haveria mais a necessidade dos sacrifícios animais, porque o que eles apontavam tinha acabado de acontecer naquele momento em que Jesus entrega seu espírito e morre na cruz do Calvário. Então ali todo o sistema sacrificial, o templo e os rituais apontavam para a morte de Jesus. Uma vez que ele cumpriu essa profecia, né, esses tipos se tornaram desnecessários, não tem necessidade mais da morte de animais. Terça, o Cordeiro Pascal. O Apocalipse se refere a Jesus como cordeiro cerca de 30 vezes. Desde o início do plano da redenção, o povo de Deus usou cordeiros como símbolos do Messias vindouro. Abel ofereceu as primeiras crias do seu rebanho. E antes de partirem do Egito para a terra prometida, os israelitas foram instruídos a resgatar cada primogênito, pessoa ou animal, como um cordeiro de 1 ano. Décadas após a morte de Cristo, Pedro refletiu sobre a redenção. Não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo. Mais uma vez, referência ali, né? A morte do cordeiro. Como um cordeiro sem mancha e sem defeito. Jesus foi o único ser humano cuja vida satisfez perfeitamente a santidade de Deus. Todos os outros seres humanos pecaram. E nossa vida pecaminosa literalmente conta mentiras sobre a natureza do Criador, né? Então, a nossa vida, né, ela não reflete o caráter de Deus devido aos nossos pecados. E só Cristo refletia verdadeiramente o caráter de Deus, né? E é por isso que após a justificação pela fé, né, pelo aquilo que Cristo passou na cruz do Calvário, nós aceitamos Ele como Salvador, nós passamos a ter uma vida de santificação, né? Ou seja, vamos ali então, através da obra de Cristo, pela ajuda do Espírito Santo, porque em nós não há nenhuma bondade, mas com a ajuda do Espírito Santo, ter uma vida em obediência, para assim começarmos a mostrar ao mundo o caráter de Deus. As pessoas têm que olhar para nós e ver o caráter de Deus. Mas, como somos pecadores, nós não conseguíamos isso sozinhos. É por isso que Jesus veio e morreu por nós. E Jesus era o único, foi o único que demonstrou verdadeiramente o caráter de Deus para a humanidade. Ele foi perfeito. Em sua humanidade, ele era tudo que a raça humana deveria ser. Refletia a glória de Deus, por isso disse, quem vê a mim vê ao Pai, né? Porque ele era perfeito. Jesus, ele demonstrou para a humanidade o que nós deveríamos ter sido, né? Se não tivéssemos pecado. Jesus foi crucificado na festa de Páscoa, né? Reforçando que ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quarta, Jesus no templo. A história da salvação envolve duas realidades, que à primeira vista parecem contraditórias. Deus quer restaurar a comunhão que tínhamos com Ele e anseia estar próximo de nós. No entanto, trazer pecadores à sua presença nos levaria à destruição, né? Uma vez que nós pecamos, nós não podemos estar mais na presença de Deus
como Adão e Eva estavam, né, antes do pecado, porque Deus ele é perfeito, ele é santo. Então, diante da santidade de Deus, o nosso pecado, nós seríamos destruídos, né? E aí Davi diz duas coisas muito interessantes. Ele fala assim, ó, tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Mas ele também diz, eu, porém, pelo teu grande amor leal, entrarei na tua casa, com temor me inclinarei em direção ao teu santo templo, né? Que extraordinário. Ao mesmo tempo que nosso pecado nos separa de Deus, mas aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário foi fazer com que a gente pudesse se ligar novamente à presença desse Deus tão poderoso, né? E aqui vai trazer um verso em Ageu que fala que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. E nós temos aqui o exemplo dos dois templos, né? Na verdade, um templo, mas foi reconstruído, né? Nós temos o primeiro templo e o segundo já na época de Jesus. Vamos entender o que a lição quer dizer. Quando Salomão dedicou o primeiro templo, a glória da Shekinah, né, da presença de Deus que acompanhou Israel a caminho de Canaã, encheu o templo. E os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar, tamanha era a glória de Deus, né, ali na inauguração do primeiro templo, né, quando Salomão inaugurou. Quando o segundo templo foi dedicado, a Arca da Aliança, que representava o trono de Deus, não estava mais ali, né, porque alguns homens fiéis tinham escondido a arca. Por quê? Porque Israel, né, Judá, foi então invadido pela Babilônia. Então eles tiveram que esconder a arca de Deus. E o templo foi destruído, foi reconstruído depois, né? Então o segundo templo era o templo da época de Jesus, que já não tinha a presença da Arca da Aliança mais. Mas então como que essa profecia de que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira ia se cumprir, sendo que já não tinha mais ali, né, a Arca da Aliança de Deus, já não teve a presença, a Shekinah de Deus derramada naquele lugar? Foi no segundo templo que Jesus, Deus encarnado, apareceu em pessoa, em carne e osso. O próprio Deus saiu de trás do véu para se tornar um de nós e se unir a nós neste mundo fragilizado. Como o Filho de Deus agora era também o Filho do Homem, podíamos ver seu rosto, ouvir sua voz, testemunhar, por exemplo, quando ele tocou um leproso, né, e curou. Em vez de simplesmente nos chamar para próximos dele, Deus veio em nossa direção. Ele desceu pessoalmente até nós. Não é de admirar que essa declaração sobre Jesus, a virgem ficará grávida, dará luz a um filho e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, aonde se cumpre nessa profecia de Ageu que a glória da segunda casa é maior do que a primeira, é porque na inauguração desse segundo templo, né, na presença desse segundo templo, o próprio Cristo estava lá, ele subiu as escadarias, entrou no templo. Então, mais do que a Shekinah de Deus, você tinha a presença de Jesus, né? O próprio Deus estando ali em carne e osso no segundo templo. Então, isso é muito extraordinário pensar que ele deixou toda a glória do céu para estar em carne e osso, né? E estar próximo, não apenas nos querer próximos dele, mas ele ir em direção a cada um de nós. Quinta-feira para terminar, porque criaste todas as coisas. Em poucas ocasiões, profetas foram levados tão perto de Deus em visão, para que visse seu trono, né? E nós temos alguns exemplos aqui. Ezequiel, ele viu esse trono acima do firmamento. Isaías visitou o templo celestial para vê-lo. E uma das descrições mais detalhadas que temos, João também foi levado ao trono em visão. Os rituais do santuário, que funcionavam como tipos, indicavam que havia apenas um caminho pela qual a humanidade poderia entrar na presença de Deus. E esse caminho é o sangue de Cristo. Então nós temos Isaías aqui e Apocalipse mostrando, né, as visões do trono de Deus. A primeira coisa que ocorreu é que seres celestiais destacaram a santidade de Deus. Isaías destaca uma cena impressionante. O templo estava cheio de fumaça e os umbrais das portas balançaram enquanto os serafins proclamavam que Deus é santo. Na visão de João, querubins fizeram o mesmo anúncio: santo, santo e santo. Em Ezequiel, as 4 criaturas viventes são chamadas de querubins. Cada um desses profetas viu uma cena deslumbrante da glória de Deus. Em seguida, vemos a reação dos profetas. Isaías reconheceu que era um homem de lábios impuros. João chorou diante da verdade de que não havia ninguém digno. Quando vemos a dignidade de Deus, compreendemos a situação humana. Nós somos totalmente indignos e precisamos de Cristo como nosso Redentor. Quando nos aproximamos cada vez mais de Cristo, nós podemos ver a nossa sujeira, a nossa mancha, e nós conseguimos cair em si o quanto nós somos indignos e precisamos de Cristo, né,
para nos reconectar de novo à presença de Deus. Satanás ele acusa Deus de ser arbitrário, egoísta e severo. No entanto, um breve momento na sala do trono de Deus, Deus expõe as mentiras do inimigo. Somente quando vemos Cristo como ele é, o Cordeiro que foi morto, podemos ver o Pai como ele realmente é. Um Deus de amor, de justiça, de misericórdia e de bondade. É reconfortante saber que ao ver Jesus, vemos como o Pai é. E a maior revelação do caráter do Pai é vista em Jesus morrendo por nós na cruz do Calvário, né? Ali é a maior demonstração de amor que a humanidade já viu. A cruz nos revela duas verdades. Primeira, Deus nos ama a ponto de se sacrificar por nós. E a segunda, a cruz deve nos mostrar que somos realmente pecadores e caídos, de tal maneira que somente por meio da cruz poderíamos ser salvos. Então essas são as verdades primordiais de toda a Bíblia, né? Cristo morreu em favor da humanidade e nós somos tão pecadores que nada podemos fazer para nos limpar, para nos salvar. Precisamos correr para a cruz de Cristo. Precisamos aceitar este amor, esta morte e esta misericórdia que Ele teve por nós. Agarrar esta oportunidade de vida eterna e dizer: Senhor, eu sou indigno, sou pecador, mas eu preciso de Ti. Eu aceito a Tua obra na cruz do Calvário. Eu aceito a Tua morte, a Tua ressurreição. E agora o meu coração eu entrego a Ti para viver uma vida em conformidade à Tua vontade. Que essa seja a minha, a sua e a nossa oração sempre, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o Teu nome. Tu és santo e digno de toda a honra e de toda a glória. Obrigado pela Tua morte, obrigado pela ressurreição, obrigado pela vida eterna. Nós podemos, Senhor, estudar a Bíblia e cada vez mais ver este imenso amor que o Senhor tem por toda a humanidade. Obrigada por ter enviado Cristo Jesus para revelar o Teu caráter a todos nós. Obrigada por ter sacrificado o Teu unigênito em favor da humanidade. E nós queremos, Senhor, a cada dia seguir os Teus passos, estar nos Teus caminhos, para um dia ver o Senhor voltar nas nuvens do céu com grande poder e glória. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que possamos meditar todos os dias na cruz, né? E sempre estar aos pés dele, que é o nosso Salvador. Que Deus te abençoe e continue estudando a lição e se aprofundando mais no amor de Cristo Jesus. Amém? Até a próxima lição, se Deus quiser.